Olá, Olá. bem-vindo ao programa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E então, o que é que nós queríamos perguntar especificamente é, o que é que nós dissemos de mal? Tudo. Já agora, Tudo. só para... Muita coisa certa, sem dúvida. É sério? Muita coisa certa. Mas há realmente muita confusão à volta das questões da alergia. Mas é um termo cada vez mais pertinente e cada vez mais pessoas têm interesse porque realmente há cada vez mais alergias e essa foi uma informação que vocês deram extremamente correta. É um programa pedagógico. Efetivamente, as alergias estão em crescendo e cada vez mais pessoas têm este tipo de diagnóstico. Mas porquê que isso está a desenvolver? Porquê que cada vez mais pessoas têm alergia? O que é que está a mudar para isso acontecer? Portanto, há várias teorias na comunidade científica. Neste momento, a teoria mais aceite chama-se teoria da higiene. E muito simplificando muito a teoria, portanto, ao longo das últimas décadas, com todos os cuidados de higiene que houve, proteção das casas, o saneamento básico, a utilização de antibióticos, fez com que as pessoas tivessem menos contacto com micro-organismos. Ok. E, portanto, há uma mudança no sistema imunitário que antes estava ocupado a resolver esse tipo de situações, não é? Antes de haver todas estas medidas, e agora parece haver uma propensão para as pessoas utilizarem essas vias do sistema imunitário que lhes condiciona uma alergia. Ou seja, nós somos demasiado limpos para o universo em que vivemos. Pronto, claro que isto melhorou uma série de coisas, Claro, não é? obviamente. E pronto, e nós agora estamos em altura de alergias. Aliás, foi a Maria que sugeriu a doutora como convidada, Que eu estou a sofrer porque muito. ela sofre muito com as alergias. Há alguma coisa que as pessoas possam fazer para moderar este sofrimento que ela fala? Sim, para já é muito importante as pessoas que têm suspeitas de alergia terem um diagnóstico correto. E vocês falaram muito bem na parte dos testes cutâneos de alergia, que é um método que é o mais simples utilizado na parte das alergias, sobretudo respiratórias, mas não só, também a alimentos, como falaram. A partir do momento que têm esse diagnóstico e são identificados os alergénios causadores, podemos fazer duas coisas. Portanto, a primeira é uma evicção alergénica, em que, portanto, e bem, também falaram na proteção Nós somos médicas, quase. Utilizar a proteção, por exemplo, a aspirar a casa, a limpar a casa, as pessoas que são alérgicas aos ácaros do pó doméstico, mas há outras estratégias, como por exemplo tirar carpetes, cortinados, os próprios animais domésticos, os cães e os gatos, transportam muito os ácaros, mesmo que as pessoas não sejam alérgicas aos próprios animais. Convém terem cuidados também com o pelo dos animais, porque... Vamos supor que eu sou também alérgica ao pólen. Estou na rua, o que é que eu posso fazer? E quem está a ver em casa, que acredito que muita gente está agora a sofrer nesta altura, o que é que as pessoas podem fazer para prevenir? Não sei se Isto nesta altura do ano é o hot topic. Toda a gente está a espirrar. As pessoas que são alérgicas realmente têm uma perda da qualidade de vida grande nesta altura do ano. Porquê? Porque os pólenes são efetivamente os alergénios, dos alergénios mais difíceis de gerir, porque eles são quase omnipresentes no exterior, nos ambientes exteriores. E começa o sol e vêm os pólenes, mas vem também o sol e as pessoas querem ir para a rua, e agora com este contexto da pandemia ainda mais, não é? Houve agora o desconfinamento, as pessoas querem fazer atividades no ar livre, mas realmente quem sofre de alergias a pólenes é complicado. Portanto, há aqui uma série de dicas que os alergologistas usam e aconselhamos às pessoas, por exemplo, as pessoas que têm conjuntivite alérgica, que muitas vezes está aliada à parte das alergias da rinite, poderão, por exemplo, utilizar óculos de sol. Esta questão das máscaras também tem sido neste aspecto positivo neste contexto da pandemia, porque as pessoas deixaram também de ter tanto contacto com os pólenes quando andam na rua de máscara. Por exemplo, a altura do dia mais polinizante, portanto, é de manhã, e quando há muito vento, evitar atividades físicas ao ar livre nesses horários.
evitar abrir janelas em casa para arejar nesses horários. Portanto, há uma série de coisas que se pode fazer. Ok. Há bocado nós também falámos de há pessoas que são alérgicas ao exercício físico e nós pedimos para a doutora mandar enviar algumas coisas e existem manifestações alérgicas manifestadas, para que a redundância, pelo exercício físico. O que é isto? Sim. Portanto, não há uma resposta simples a essa pergunta, mas realmente há uma série de manifestações de alergias, de doenças alérgicas durante a prática do exercício físico. Por exemplo, a urticária, fiquei chocada. A urticária é extremamente comum. A urticária pode-se manifestar só apenas ligada ao exercício físico, mas com um mecanismo, qualquer mecanismo que cause aquecimento do corpo. Portanto, há pessoas que têm, por exemplo, a urticária colinérgica, é esse o nome do diagnóstico, quando tomam banho, por exemplo, de água quente, ou quando começam a fazer a prática de exercício físico, com o aquecimento do corpo, isso é o suficiente para terem manifestações de urticária. Mas há outras de maior gravidade, por exemplo, a anafilaxia, que é uma doença que pode ser fatal, portanto é muito, muito grave, é relativamente rara, aliada ao exercício físico, mas muitas vezes é necessário, a parte da alergologia, fazer o estudo de alergias alimentares por trás destas situações. E nós podemos ficar alérgicos a alguma coisa, como eu disse há bocado? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui nesta zona do Mediterrâneo há uma doença de alergia alimentar que cada vez é mais frequente. O alergénio chama-se LTP, Lipid Transfer Protein, e que está presente sobretudo nas frutas rosáceas, e sendo como mais característico a pele do pêssego, que tem uma concentração grande desta proteína, e, por exemplo, pessoas que têm alergia a esta proteína e comem nas 4 horas anteriores à prática de exercício físico podem ter manifestações efetivamente muito, muito graves. Mas que é isso, é sair daqui e marcar um teste de alergia. Marcar uma consulta com o doutor. Não, mas eu por acaso ia perguntar uma coisa, porque eu digo a toda a gente que tem rinite alérgica e o meu diagnóstico foi feito da seguinte forma. Eu entrei no consultório do meu médico de família e disse: bom dia, ele disse: tem rinite alérgica. Isto é real mesmo. Eu disse: a sério? Mas como é que sabe? Pelo seu respirar, eu vi logo, não sei o quê. Mas eu nunca fiz os testes. Sim. Por isso é possível eu nem sequer ter só tipo sinusite. Sim, há vários tipos de rinite, não é? Há aquelas rinites chamadas agudas, que são passageiras, e há as rinites crónicas, que afetam aí as pessoas aí durante meses, semanas seguidas e meses. Dentro das crónicas, a mais frequente é de causa alérgica, mas também há outras causas, sendo a infecciosa também uma das causas. Por exemplo, agora falando no Covid e nas infecções por vírus, por coronavírus, também é uma das causas. Agora, porque é que ele disse isso? Se eu tivesse de adivinhar, há, portanto, detalhes que nós conseguimos nos aperceber. Na voz? Não só na voz, por exemplo, eu costumo dizer aos meus doentes mais novos, as crianças, costumo brincar, aqueles que coçam-se muito, têm o chamado nariz batatinha, os miúdos que têm muito estas rinites e estas rinoconjuntivites acabam por ficar com aquelas olheiras também. E há também cristas nasais, há outras doenças associadas, por exemplo o eczema, que também nos pode dar pistas sobre esse diagnóstico, e a própria história clínica. Portanto, uma pessoa que chegue a uma consulta e diga: eu todos os anos na primavera estou a espirrar, estou a lacrimejar, estou aflito, tenho tosse, é muito provável, é quase que até prova em contrário. Então, o nosso conselho é que toda a gente vai fazer os testes. Muito obrigada por ter vindo. Prazer. Foi um gosto e já ficámos a saber mais. Sim, obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite.